O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, desconversou sobre o déficit recorde das estatais em 2024, após o Banco Central divulgar um levantamento que apontou um rombo de 6,04 bilhões de reais entre janeiro e novembro deste ano em 13 empresas públicas. Ele contestou o resultado. Segundo Haddad, o déficit bilionário seria resultado de investimentos dessas estatais. O ministro da Fazenda e seus aliados defendem ainda uma mudança na metodologia usada pelo Banco Central para calcular o resultado das empresas. Para eles, a melhor forma de se calcular a saúde econômica dessas estatais seria através da credibilidade empresarial. Essa fala do ministro foi promovida diante de um contexto de notícias sobre as estatais que estão aumentando cada vez mais o rombo, se avolumando esse gasto em relação às estatais que estão gerando prejuízos. Ao longo também dessa semana, a gente falou sobre a situação dos Correios, que fez investimentos em publicidade, até mesmo na Colômbia, investindo mais de 600 mil num país onde a instituição nem opera. 34 milhões ao todo foram gastos em relação a publicidades nesta gestão, sendo que na gestão do ex-presidente Jair Bolsonaro foi de 430 mil. Então tem algumas questões em relação às estatais que precisam ser revistas, mas de acordo com o ministro da Fazenda, Mota, se tratam de investimentos e que os dados precisariam ser divulgados, vistos de uma outra forma pelo Banco Central. Você concorda com essa fala? Eu olhei essa explicação e fiquei na dúvida, eu não tive certeza se eu entendi. Então eu vou consultar alguém que tenha mais familiaridade com esse assunto para ver se essa explicação faz algum sentido. Agora, eu nem sei se essa explicação é muito relevante diante de todo esse quadro que você bem resumiu aí. Para entender o que está acontecendo com as estatais no Brasil, a gente precisa fazer uma pergunta. Para que serve uma empresa? Por exemplo, para que serve uma empresa de geração de energia? Eu não estou aqui fazendo uma pegadinha, a pergunta é séria. Se a pessoa responder que a função da empresa de geração de energia é gerar energia, ela pode estar errada. Porque se a empresa for estatal, a principal função dela é ajudar os amigos. Não existe nenhuma dúvida sobre isso. Isso aqui é independente de ideologia. De uma forma geral, a regra que sempre valeu no Brasil. Isso vale para a estatal de petróleo, para a estatal bancária, para a estatal de entrega de encomendas e até para a futura estatal espacial brasileira. Lembra que vai ser criada, a LADA? Essa história de empresa se concentrar na sua atividade principal, Se a minha atividade é entregar cartas e entregar encomendas, é aí que eu vou concentrar os meus esforços, E não em patrocínio cultural ou combate à desigualdade ou qualquer besteira ideológica que venha aí. Essa história de se concentrar no foco da empresa, isso é coisa do capitalismo selvagem, A função das empresas estatais é a redução da desigualdade. Só que é a desigualdade no saldo das contas bancárias dos amigos. Para esse, sempre vai ter um carguinho bacana, onde você não precisa fazer muita coisa, ou aquele contrato esperto, Quem sabe para fazer publicidade, para fazer um show, pode vir, que sempre tem alguma coisa para os amigos. Agora, Palumbo, você que é parlamentar em exercício e até mesmo promove, participa das discussões em relação aos orçamentos das estatais, porque passa pelo Congresso também. Você se lembra de investimentos feitos nas estatais para melhorar o serviço, para que elas fossem otimizadas em relação à prestação de serviços à população? As estatais, como bem disse o Mota, servem para agradar os amigos e ter a política na mão, ter os políticos na mão. Vamos colocar determinados amigos dos políticos em determinadas estatais, porque assim a gente tem um controle dele, inclusive o controle de voto. Isso não acontece só no aspecto federal, não em âmbito federal. Isso acontece no âmbito estadual, municipal. Vamos citar, por exemplo, a cidade de São Paulo.
cidade de São Paulo tem mais de 30 subprefeituras que acabam atuando ali na região. Um salário de subprefeito, acho que é R$30 mil, salvo engano. O de chefe de gabinete deve ser um pouco mais de 20. Como é que você faz para ser subprefeito? A gente imagina, né? Deveria ser assim, deveria ser morador do bairro, um líder do bairro, uma pessoa com mínimo de conhecimento, de gestão. Não. Basta o vereador indicar o subprefeito, ele vai se tornar prefeito. Quando eu estava na vereança, o prefeito de Cidade Tiradentes, que fica no extremo leste da cidade de São Paulo, era morador do extremo sul. Sequer sabia o nome das ruas, não sabia andar pelo bairro. Mas como ele era da base aliada, amigo dos amigos, vamos colocar ele lá. E não vem só ele, tem mais uns 10, 15, 20 cargos. E eu gosto sempre de citar o exemplo do finado Arnaldo Faria de Sá, que foi deputado federal e estava como vereador na cidade de São Paulo. Ele se recusou a fazer uma votação de acordo com os interesses do prefeito. No outro dia, literalmente no outro dia, caiu todos os cargos que eram dele da subprefeitura do Jabaquara. Caiu. Eles costumam dizer que é porteira fechada. Vem desde o subprefeito até os cargos que estão abaixo. Então caiu o subprefeito, caiu o chefe de gabinete, caiu todos os cargos, porque o finado Arnaldo Faria de Sá, que era um homem muito correto, de passagem, que lutava pelos funcionários públicos, se recusou a votar contra o funcionário público. E aí caiu todos os cargos. É assim que funciona. Então o chefe do executivo, ele acaba usando essas manobras, esses milhares de cargos que tem, e eles não estão nem aí se vai dar lucro ou não. Pode fazer o que quiser. Pode, inclusive, pagar um show, né, um espetáculo, financiar um espetáculo na Colômbia. Acho que foi na Colômbia que você falou isso, Tarsonte. Se eu estiver errado, me corrija, por favor. Sim, vamos dar 600 mil, porque, afinal de contas, alguns autores brasileiros vão receber um prêmio. E aí você simplesmente joga pela lata do lixo 600 mil reais. Não se tem um mínimo de austeridade por dinheiro público. Porque o importante é você agradar os amigos dos amigos e eu que eu diga, é o chefe do executivo, manter aqueles políticos como marionete. Eu vou fazer o que eu quiser com eles, porque afinal de contas, se ele ousar fazer uma crítica, ousar voltar contra mim, eu simplesmente derrubo todos os cargos. Qual o interesse de dar lucro nisso? Nenhum. O interesse é que eles continuem comandando, entre aspas, esses políticos através de cargos, através de emendas. E o Brasil, que se lixe, que se dane o Brasil. O importante é eu me manter no governo, eu conseguir governar o Brasil. Se vai dar lucro ou não, é bobagem. Afinal de contas, o dinheiro não vem deles, o dinheiro vem dos pagadores de impostos. E aí fica muito difícil, né? É a velha e suja política do toma lá, dá cá. E algumas dessas estatais vieram de superávit, ou seja, registrando lucros para prejuízos, Mota. E o Haddad, né, fazendo essa fala, dizendo que investimentos estão sendo feitos, tem que ser encarado como um investimento. Só que também não exemplificou quais investimentos esses foram realizados nessas estatais para que pudesse realmente o investimento virar em retorno de lucro, né? Esses termos têm significados contábeis bastante claros, David. Como eu disse, eu vou consultar um especialista para saber se, no caso das estatais, é aplicado algum critério contábil, mas déficit a caracterização do déficit é muito simples, né? Você teve uma receita, né? Você teve um faturamento, mas você gastou mais do que você faturou. Então você tem um buraco. Isso aí não precisa de nenhuma explicação detalhada para isso. E é sempre bom lembrar, né, que a gente tinha uma lei das estatais que proibia a indicação de políticos para as estatais, justamente para que elas não fossem usadas como cabides de emprego ou instrumentos para fazer política com o dinheiro do contribuinte. Essa lei foi suspensa tempo suficiente para que o governo enchesse todas as estatais de políticos. Depois a lei voltou a vigorar. Mas olha só, todos os indicados políticos continuaram.
Então, é como se você tivesse apagado a luz da sala para que alguém fizesse alguma coisa, aí você acende a luz da sala de novo. Mas o que foi feito, ninguém fala mais sobre isso. Então, não é preciso ser um gênio para saber que a melhor solução para as estatais é privatizar. Porque você, enquanto tiver empresas desse tamanho na mão do Estado brasileiro, você vai sempre correr esse risco, né? Toda vez que nós temos uma eleição, é uma loteria. É assim em todos os países, em todas as democracias. Você tanto pode eleger pessoas sensatas, honestas, bem-intencionadas, como pode eleger aventureiros. É assim em todo lugar onde existe a democracia. Então, a melhor coisa que você pode fazer é tornar o Estado pequeno e focado nas suas missões essenciais. Percebam o absurdo que é você viver num país onde, como disse o delegado Palumbo no seu comentário de há pouco, o policial tem que racionar os tiros que dá durante o seu treinamento, porque não há dinheiro para comprar munição, mas há dinheiro para mandar 600 mil reais para patrocinar uma feira do livro na Colômbia. Isso só pode ser piada. E a lógica dessa forma se inverte, né? Porque na iniciativa privada, claro que as estatais elas funcionam como uma espécie de rito, né? Tem os ritos que precisam ser seguidos por meio de licitações, muitas vezes demora para que essas licitações sejam feitas, há todo um ritual ali que é diferente da iniciativa privada, mas a lógica ela é uma só, na iniciativa privada e também na estatal. Eu tenho um administrador, tenho alguém à frente ali daquela empresa, se ele está rendendo, ok, vamos mantê-lo. Se está tendo lucro, vamos mantê-lo. Agora, caso não esteja rendendo, está me gerando prejuízo, aquele administrador é substituído, ou a empresa simplesmente fale, mas nas estatais a gente não vê isso acontecendo. Realmente se torna um cabide de emprego dos amigos do rei, né, Palumbo? Sim, perfeitamente. Vamos citar o exemplo de um banco, uma instituição financeira. Você que tem algum amigo que é gerente de um banco, pergunte para ele a pressão que esse gerente sofre para dar resultados. Se ele não cumprir a meta em 3 meses e depois voltar a não cumprir mais 3 meses, ele é simplesmente demitido. E o banco não tem essa de ser amiguinho, não tem coração. É uma instituição privada que visa lucro. Estatal, não. Se der prejuízo, não tem problema, porque o pai, governo, vai mandar mais dinheiro. Como o filho pródigo. Vai gastando, qualquer coisa vão me socorrer o papai. Mas vamos mexer, porque ele está fazendo uma péssima gestão. O Correios, por exemplo, não era para estar em déficit, não tem concorrente. Como que uma empresa que, teoricamente, não tem concorrente, fica no prejuízo? É inaceitável isso. Má gestão do dinheiro público. Alguém está falhando. Quem é que colocou essas pessoas lá? Algum político. Chefe do executivo, geralmente, ou alguém indicado por ele. Escolha lá você. Eu vou dar aquela estatal para determinado partido e você vai fazer o que você quiser. Vai dar prejuízo? Não tem problema nenhum que dê prejuízo. O importante é que eu te mantenha debaixo das minhas asas e que você faça exatamente aquilo que eu quero. É assim que pensam os chefes do executivo nesse país. Não estão preocupados se vai dar lucro, porque é uma vergonha. Correios, por exemplo, que sai do superávit, está nesse déficit de bilhões de reais. 2 bilhões. Inaceitável. Pois é. É inaceitável isso. Em qualquer empresa privada, o gerente, o gestor, seria demitido imediatamente, sumariamente. Não está dando lucro. Nós estamos vendo aqui através dos relatórios que você está fazendo uma péssima gestão, você vai ser substituído. Agora, eu sou favorável ao que o Mota falou. Como é que resolve isso? Como privatizar todas as estatais? O Palumbo tem pais que são empresários, o Mota já atuou também como gestor de iniciativa privada, eu também já atuei como gestor em uma indústria, e realmente a pressão é tremenda, você precisa apresentar resultados, eu não gosto nem de lembrar da pressão que eu sofri enquanto gestor. Pena que essa pressão não é exercida também sobre esses gestores que dirigem as estatais com o dinheiro que é de todos nós, que é do povo.